Oi, pessoal. Eu sei que estou um pouco ausente aqui dos vídeos durante a última semana, porque eu estava ocupado com coisas bem bacanas relacionadas à editora CQI. Eu vou falar mais sobre isso no final do vídeo, mas eu vim aqui comentar as coisas interessantes que aconteceram em relação a DC Comics na San Diego Comic Con, que é o grande evento aí da cultura pop mundialmente, relacionado a filmes, a quadrinhos especialmente, seriados e tudo mais, que reflete tudo que a gente gosta, especialmente sobre colocar os nossos personagens favoritos numa posição de celebração. Então, vamos às novidades. Primeiramente, falando sobre o Eisner Awards, que é o Oscar ali da indústria estadunidense de quadrinhos, do qual a DC se consagrou como uma grande campeã, ganhando a maioria das premiações deles. É válido citar aqui que boa parte dessas premiações foram para as revistas da linha Absolute, ou dos artistas envolvidos da linha Absolute também. É importante citar, visto como ele tem despontado aí em popularidade, ultrapassando a bolha até dos leitores de quadrinhos, chegando ao ponto de anunciarem desde já uma adaptação do Absolute Batman, que é um sucesso de vendas absurdo, junto com o resto da linha também. Então é válido citar aqui os nomes dos ganhadores. Primeiramente, em melhor edição única ou especial, é Absolute Batman Anual número 1. Na melhor série contínua, Absolute Batman. Na melhor série limitada, é o Absolute Martian Manhunter, do Caçador de Marte Absoluto. A melhor antologia é o DC Pride 2025. A melhor republicação de graphic novel seria do Superman's Paul Jimmy Olsen, The Deluxe Edition. O melhor roteirista artista é o Jamal Campbell, que trabalha nas HQs de Superman. O melhor desenhista arte finalista é o Javier Rodrigues, que trabalha no Absolute Martian Manhunter. A melhor colorista é a Jordi Belair. E o melhor letrista é o Hassan Otsmane El Raoul. Desculpe se eu errei o nome. Mas essa é a lista dos ganhadores da DC Comics, mostrando aí a ótima fase que os quadrinhos da DC Comics vivem, o que não se pode dizer o mesmo em relação aos filmes, vamos falar disso daqui a pouco. Mas falando ainda em quadrinhos da DC Comics, mais novidades do DC Next Level também foram anunciadas. Vou começar falando das novidades do DC Next Level que foram anunciadas na San Diego Comic Con, começando pelo meu personagem favorito, um dos meus personagens favoritos da DC, que é o Jonah Hex, que vai ganhar uma nova série pelo autor de terror Michael Walsh, que também vai desenhar HQ. A HQ chamada Jonah Hex in the Shadow of Death mostra já um envelhecido Jonah Hex visitando uma cidade do meio oeste americano, onde fenômenos sobrenaturais acontecem e é uma volta àquela pegada ali da Vertigo dos anos 90 em relação ao personagem, que tá bem bacana pelas imagens que saíram de preview. Seguido a isso, é importante também citar 3 anúncios que foram muito bem recebidos da parte do pessoal, principalmente aí pelas campanhas feitas nos últimos meses, já que a DC não publicava nenhuma HQ solo de super-heróis pretos já faz um bom tempo. Isso gerou um protesto da parte do público e a resposta não poderia ter sido mais positiva. O primeiro desses anúncios pegou todo mundo de surpresa, mas de uma maneira positiva, que é a Vitzinga, no sua primeira HQ solo. Ela é escrita por Stephanie Williams, que foi já indicada 2 vezes ao Eisner Awards, escreveu coisas como Temporal Roof of Magnus, e tem arte do Carrie Randolph, que já trabalhou com o Spawn. E não sei se vocês estão acompanhando as notícias, mas depois da publicação do The Dakota Incident, que também foi um grande sucesso parte da DC, o Super Choque, no caso, voltou a ter destaque nas HQs, entrando aí nos Jovens Titãs, e finalmente também tendo o anúncio da sua HQ solo, escrita pelo ex-superstar da Marvel, né? Que estava despontando dentro da editora, mas visto a oportunidade pro lado de cá, que é o Cold Ziegler. E a arte vai ser do Diego Lurtegui, que trabalhou na HQ do Sociedade da Justiça. E o último anúncio feito dentro dessa leva é a HQ do Aço, Steel, tendo aí uma HQ escrita por Morgan Hampton, que escreveu, entre outras coisas, a HQ do Cyborg e da Tropa dos Lanternas Verdes. Ainda não se tem muitos detalhes revelados sobre o que vai se tratar a HQ, mas o autor já deu uma dica que a Marilyn Moonlight, que é uma personagem que surgiu recentemente nas HQs de Superman, também tem um certo destaque aí dentro da revista. Entre os outros anúncios também, a revista do Entrigan, o Demônio, finalmente anunciada aí, que é escrita e desenhada pelo James Harren, de Ultra Mega, com cores de David Stewart e letras de Calvin Clove.
Ele mostra o Jason Blood ali voltando pro inferno e sentindo que há novas presenças ali dentro do reino sobrenatural que possam ameaçar o nosso plano, fazendo o demônio Etrigan voltar com força total aí para impedir os vindouros perigos que vão surgir. Mas dentro dos anúncios feitos, o que era mais esperado e acabou surpreendendo mais foi o anúncio do Batman Shadow of the Bat. E quem assume é a mesma equipe do Absolute Martian Hunter, Dennis Camp e o Javier Rodrigues. A história se trata sobre um vazamento em uma das instalações da Ace Chemicals em Gotham, que torna uma parte do bairro próxima ali do local completamente sitiada. Começa a haver consequências inesperadas ali com a radiação se espalhando ali pelo local. Isso obriga o Batman e o Bruce Wayne a lidarem com novos desafios, novos vilões e também novas perspectivas do que é a cidade, do que é o papel dele, dentro de uma equipe que trouxe uma das melhores HQs dos últimos anos aí pela editora. E falando em grandes sucessos, a gente tem que citar a linha Absolute, e eles também trouxeram bastante novidades ali dentro do evento. Primeiro, vai ser lançada uma edição de luxo dos dois primeiros arcos, tanto do Batman quanto do Superman, com o Maravilha Absolutos, todos com capas estilizadas e tal, e também recheados de extras ali para os leitores. Também foi revelada o visual da Cheetah dentro do Absolute Wonder Woman, que tá algo bem body horror, bem visceral, assim, tá bem bacana, no sentido bem distorcido da palavra. E aí, falando de Absolute Batman, foi anunciado também a sequência do Arkham, que é o Absolute Batman Beyond Arkham Special, que no caso vai ser o Frank Thierry com o Francesco Francavilla mostrando as outras instalações Arkham ao redor do mundo e também fazendo a apresentação oficial do Absolute Professor Pig. Além disso, também foi anunciado uma minissérie da Absolute Canário Negro, que vai servir de complemento à atual publicação também do Absolute Green Arrow, que teve suas edições expandidas. Era para ser uma minissérie, não vai ser mais. Eu acho que, se não me engano, vai expandir para 12 ou 15 edições. Vai ser feita pela equipe do Pornsack Pinechot e arte do Belen Ortega. Ele vai servir como ponte do Absolute Green Arrow edição número 6, que seria o final original da série, e a edição número 7, que aí parte da extensão e serve de ligação também entre essas duas fases novas da história. E ainda falando sobre a linha Absolute, foi anunciado aí pro Batman Day que vai ter um crossover entre o Batman tradicional e o Batman Absolute na história chamada Batman of Two Worlds, que vai trazer esses dois Batmans bem distintos enfrentando o mesmo problema e mostrando em paralelo como essas duas versões do personagem resolvem esse problema específico. Essa HQ vai ser feita entre as duas equipes desses Batmans respectivos, ou seja, a história do Batman da Terra Zero seria do Matt Fraction com o Rafi Fernandes, enquanto a do Universo Absoluto seria do Scott Snyder com o Nick Derrickson. Um dos grandes painéis que costumam ter destaque dentro da San Diego Comic Con é o painel do Jim Lee Friends. E eu estou puxando esse assunto para exatamente falar sobre a presença ou a falta de presença muito significativa da DC Studios no evento. Todo mundo viu o rolo compressor que foi o painel da Marvel Studios ali, com anúncios do Motoqueiro Fantástico Ryan Gosling, do Pantera Negra 3, com Ryan Coogler retornando na direção também, e do hype que está sendo claramente construído ao redor do Avengers Doomsday, e sendo que agora, quando esse vídeo está sendo publicado, já passou o primeiro final de semana do Spider-Man Brand New Day, e eles fizeram só no final de semana do lançamento 927 milhões de dólares mundialmente. Eles quase bateram 1 bilhão só no primeiro final de semana. Esses números são insanos. E nada do que foi apresentado ali no painel, seja do painel do Cara de Barro, do que foi enxotado, tanto o diretor James Watkins quanto o ator Tom Rice, ali para meio que se tornar parte do elenco. Imagino que deva sair mais barato empurrar eles dentro do painel do Jim Lee do que pagar um painel do Estúdio H, o que não faz sentido, porque era melhor ter colocado tanto Lanterns quanto Cara de Barro juntos do que fazer os dois separados. Sendo que ambos, Cara de Barro e Lanterns, exibiram novos trailers. Cara de Barro tá uma pegada bacana, mas ainda você sente um certo retrogosto de Coringa nele, e não necessariamente um retrogosto bom. Acho que
muito do que o trailer apresenta, dentro da perspectiva do que o trailer apresenta, talvez deixe entender que a equipe envolvida, e principalmente porque durante a divulgação do filme eles falaram também, James Gunn foi bem participativo ali no processo de criação do filme, que talvez as lições que eles aprenderam sobre o filme do Coringa não foram as corretas, e isso pode influenciar o filme de uma maneira não muito positiva. Claro, o cinema de terror continua aí sendo destaque ao longo do ano, mas isso não significa que com um filme relativamente mais caro que os outros filmes da Warner de terror, se eu pegar A Múmia do Lee Cronin, Evil Dead Burn, são todos filmes que ali na faixa de 20 milhões, enquanto o Cara de Barro tá custando, dizem, 40 milhões. E todos esses outros filmes performaram ali entre 60 e 100 milhões, o que são números bons para um filme que custa 20 milhões, mas pro Cara de Barro isso coloca uma certa pressão para performar bem, especialmente depois do flop que Supergirl foi. Enquanto isso, Lanterns, eu não sei se vocês estão sabendo, porque a Warner tá mandando strikes, pelo menos dentro do Twitter, sobre isso, mas, assim, desculpa se você está assistindo isso, mas alerta de spoiler. Você pode pular uns segundos depois. Mas o Hal Jordan morre no primeiro episódio. Isso vazou, e isso foi confirmado até pela própria Warner, que, como eu falei, especialmente no Twitter, X é o caralho, no Twitter, eles começaram a dar strikes de quem postava qualquer coisa sobre isso, de qualquer... Assim, no caso, nos tweets que tinham certa tração ali, um certo alcance. Mas é isso, Hal Jordan vai morrer no primeiro episódio, e aí vai ser intercalado flashbacks com ele e o Jon Stewart, e o Jon Stewart sozinho no presente. Além de outras coisas como, por exemplo, tanto os vilões do seriado, no caso, vão ser os caçadores, os Manhunters, que, assim como os Guardiões de Oa, vão ter formas humanoides para economizar nos efeitos especiais, o que eu entendo essa abordagem se essa fosse uma série da CW, mas essa é uma série da HBO, entendeu? Você espera que tenha uma qualidade de produção melhor e maior, e tem um orçamento para fazer as criaturas do jeito que tem que ser feitas, entendeu? Acho que foi uma escolha bem covarde, sendo que o trailer também apresentava agora mais cenas no espaço para justificar, ei, gente, sabe, calma, o que vocês estão reclamando não era exatamente isso, mas mesmo eles, entre muitas aspas, entregando o que o pessoal queria ver, ainda não tira a sensação de que, a abordagem para essa série específica tá toda errada. Toda errada, toda errada. Então, enquanto eu gravava esse vídeo, o que aconteceu também, Zack Snyder, que passou durante boas semanas aí meio que sumido, postou uma foto com o Henry Cavill ali na San Diego Comic Con durante a divulgação dele do Homem de Aço. Eu sei que muitas pessoas vão fazer pontes aí com o Story Snyderverse e tal, e tá no direito de fazer mesmo. Coloca lá as tags, espalha ali pra geral. Barulho é bem importante nesse sentido, mas isso aí só confirma, só aprofunda, confirma pra mim, pessoalmente falando, mas eu acho que aprofunda ainda mais as teorias de que ele vai ser o Snake Plissken aí no remake do Zack Snyder de Fuga de Nova York. Ok, pelo menos uma notícia boa relacionada a DC no cinema, mesmo que de tabela ali, não necessariamente sobre a DC, mas relacionada a quem já fez a DC ser grande o dia, ainda dá uma aquecidinha no coração nesse sentido. Agora que chegamos aqui no final do vídeo, eu quero fazer um convite a todos vocês. Meu grande amigo Jorge Ventura vai lançar o seu mais novo livro sobre Batman de 66, o Batman de Adam West, que era o Morcego Era Azul, Memórias da Primeira Batmania, que completa a trilogia aí de livros sobre a série da Adam West, feitas pelo Jorge, começada aí com o Soul Crash 1 e 2, que é uma viagem nostálgica pela primeira Batmania, pela visão de quem cresceu assistindo a série ali durante o período, resgatando memórias e curiosidades de quem viu a série em seu lançamento em um belíssimo estudo jornalístico. Um verdadeiro presente para os fãs, aí que a série que está completando 60 anos esse ano, e também uma leitura imperdível para quem é fã do Batman, para quem curte a história do personagem. O lançamento vai acontecer no Rio de Janeiro, no dia 15/8, no sábado, no Cine Botequim 2, na Rua Zumira 111, Maracanã, a partir das 16 horas. Também vou estar presente, espero ver todos vocês lá prestigiando o Jorge, a editora CQI, e até a próxima.